Bom, tô passando aqui pra gente bater um papo de novo sobre o processo do ator. Eu tava na minha aula sexta-feira dando aula para um aluno e eu disse para ele o seguinte: o questionamento pro texto, ele vai te dar muito mais resultados verdadeiros do que você ficar ensaiando a cena maçantemente. E por que eu estou falando isso? E eu queria dividir isso com vocês. Uma vez o Fernando Meirelles, num bate-papo sobre cinema, ele falou que muitas vezes o que distancia ele, e é engraçado isso de um ator, é porque o ator interpreta muito aquele texto, o ator quer interpretar aquele texto. Eu não entendi muito bem isso na época, mas hoje, depois de estar nesses 10 últimos anos assim, fazendo cinema, fazendo série, vivendo processos com atores que eu sempre respeitei e comecei a ver o processo criativo deles, eu fui entender isso e como que você chega nesse resultado mais verdadeiro e não interpretativo que o ator às vezes acha que tem que ir. Você questionando o texto, tentando buscar nas entrelinhas essa verdade por trás daquele texto que você leu. Por que eu estou falando isso? Os atores muitas vezes, quando leem uma cena, automaticamente já têm um entendimento rápido, óbvio daquelas palavras e ficam aí num campo criativo, imaginário, pensando que eu vou fazer dessa forma, porque assim vai ser mais forte, eu vou pôr um peso aqui nessa fala. E isso muitas vezes entrega um resultado frágil e óbvio do seu primeiro olhar para aquele texto. Então, por exemplo, sei lá, numa cena que você está aí dizendo para sua namorada que está chateado porque ela te traiu. Claro que quando você lê essa frase, que você foi traído, esse texto, a gente já tem um entendimento óbvio. Talvez você vai estar chateado com ela tal, e vai partir para a briga, vai fazer isso e aquilo dentro da cena. Quando você começa a questionar esse texto, buscando esse olhar mais verdadeiro, e a gente vive num país que a teledramaturgia é muito forte, e a gente grava 20, 25, 30 cenas numa novela por dia, às vezes você tem um olhar mais raso para aquela cena. Porque você vai gravar aquelas 25, 30 cenas, tem que estudar, decorar e descartar aquelas cenas, no dia seguinte são outras 25, 30 cenas novas. No cinema você talvez tenha um tempo maior para você se aprofundar nesse estudo. E muitas vezes o ator não faz isso. Ele aceita o óbvio que foi informado ali naquelas linhas, naquela situação, e parte para um lugar de interpretação frágil do caminho mais fácil e óbvio que ele leu e entendeu. Então quando você, sei lá, pegar o texto e antes de ir para a sua cena, praticar menos, ensaiar menos de um lugar enlatado e óbvio que você identificou na sua primeira leitura, que geralmente é o caminho mais frágil dentro da sua área de conforto, e começar a questionar essas entrelinhas, tentando buscar um olhar mais aprofundado da cena, você talvez vai descobrir outros questionamentos e vai trazer uma verdade maior, uma base sólida desse seu processo de estudo e vai trazer uma verdade, um colorido diferente do que aquela sua primeira leitura, do que seu primeiro entendimento. Então faça isso, questione mais o texto. Eu acho que você questionando mais o texto, você vai conseguir resultados muito mais verdadeiros do que você ficar ensaiando maçantemente aquela cena baseada num primeiro olhar óbvio dentro de uma área de conforto, dentro de um resultado mais frágil, mais fácil de você atingir na cena. Ok? Se aprofunde. Eu acho que é um bate-papo que eu tive com meu aluno interessante sobre o processo do ator que eu quis dividir aqui com vocês. Beleza? É isso. Até nosso próximo vídeo. Valeu!